A Prefeitura de São Paulo alterou recentemente decretos que beneficiam a população LGBT, como que dispõe sobre o uso do nome social na administração pública municipal e também no que diz respeito ao programa Transcidadania, que prevê a capacitação escolar e profissional dessas pessoas. Para comentar com a gente o assunto, conosco hoje no estúdio, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Heloísa Arruda. Tudo bem, secretário? Prazer em recebê-la. Tudo bem, Felipe. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Bom, vamos lá, secretária. Na prática, o que são essas alterações desses decretos e o que elas representam? A gente pode começar falando pela questão do nome social? Sim. Então, a partir de agora, nós teremos a obrigatoriedade de se respeitar o uso do nome social em todas as empresas públicas, autarquias, em todos os órgãos da prefeitura. Isso quer dizer que, por exemplo, se um funcionário é LGBT, ele terá o direito de ter nos seus cadastros, nos ofícios que ele recebe, o seu nome social. Isso é uma alteração importante. E uma alteração que também consideramos importante é o respeito na lápide do munícipe do uso do seu nome social. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa falece, a família reconhece aquela pessoa como uma pessoa que usa um outro nome que não o do seu registro de nascimento ou da sua cédula de identidade e pede que na lápide dos cemitérios municipais e particulares seja respeitado esse nome. Resgatando também a dignidade dessas pessoas. Sem dúvida alguma, né? É uma questão de respeito à dignidade da pessoa, como ela se apresenta. Sim. Em relação ao programa Transcidadania, poderia explicar um pouquinho para a gente o que é e o que esse decreto alterou? Sim, o programa Transcidadania é um programa de inclusão, de qualificação profissional, de resgate da cidadania da população trans. A alteração que foi feita foi a seguinte: nós consideramos que a necessidade de criar um comitê intersecretarial para tratar a questão da população trans, não só como uma questão de direitos humanos, sem dúvida mas também como uma questão de saúde, de assistência social e educacional. O nosso foco no programa é, acima de tudo, a qualificação educacional e a qualificação de trabalho para essas pessoas. O que nós queremos é resgatá-las para a cidadania, conferir autonomia, para que elas, saindo deste programa, que é um programa de distribuição de rendas, ou seja, a pessoa fica durante 2 anos recebendo uma quantia por mês para que ela possa se qualificar, é que ela saia de uma situação, por vezes, que é uma situação de rua, não é? Ela pode estar em situação de rua e ela pode até estar se prostituindo. O que nós queremos é dar a oportunidade que esta pessoa ganhe autonomia e ingresse no mercado de trabalho. Então, o foco é muito grande nesse sentido. E a gente tem também aí, o decreto também institui o mês da visibilidade trans, né, que será comemorado anualmente no mês de janeiro, sendo celebrado aí sempre no dia 29, né? Que ações aí que devem acontecer então nesse período? O que nós queremos planejar são ações de celebração, principalmente para aquelas pessoas que foram usuárias do programa ou são usuárias do programa Transcidadania e que já tenham, por exemplo, concluído o ensino fundamental, concluído o ensino médio, que já estejam no mercado de trabalho. Então, nós queremos que seja um mês de celebração. É uma mensagem para que as pessoas saibam que a população trans precisa ser respeitada e que ela deve ser tratada com igualdade de direitos. Então, é uma forma de dar visibilidade ao potencial da população trans. E só para a gente finalizar nesse assunto, qual seria, então, um grande objetivo de todas essas modificações? É o resgate da dignidade dessas pessoas. Acima de tudo, que elas sejam enxergadas com respeito, não é? São Paulo é uma cidade complexa, diversa, e nós não temos outro caminho que não seja o de respeitar as pessoas em igualdade de condições nessa nossa grande cidade. Tá certo. Bom, e hoje também é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A secretária Heloísa Arruda, ela vai continuar aqui com a gente no próximo bloco para a gente conversar um pouquinho também sobre essa questão. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Heloísa Arruda, continua aqui com a gente. E agora para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é lembrado hoje. Secretária, eu separei alguns dados aqui para a gente para eu colocar e acho que seria legal a gente conversar um pouquinho a respeito.
Por exemplo, segundo dados do Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq, de 2016, né, que são aí os dados mais recentes, quase 6,4% das crianças brasileiras entre 5 e 17 anos de idade trabalhavam, ou seja, um universo aí de 2.500.000 crianças. É um número representativo muito alto, né? Muito alto e muito preocupante. E o que nós temos que considerar é que as crianças que estão trabalhando, no mais das vezes, estão fora da escola. Isto é a perpetuação da situação de vulnerabilidade dessas crianças. Não indo para a escola, essas crianças no futuro também não terão qualificação profissional. Então, nós temos que ficar muito atentos a esse dado e evitar o trabalho infantil. Por vezes, são pequenas coisas que nós não sabemos que estamos colaborando para o trabalho infantil. O chiclete que nós compramos no farol, o paninho de prato que a menina vem vender, por trás dela, no mais das vezes, existe um adulto explorador. Períodos como o que a gente vai entrar agora de uma Copa do Mundo acabam também incentivando esse tipo de Sem dúvida alguma. trabalho. E será lançada hoje uma campanha que é encabeçada por uma organização da sociedade civil e também duas organizações da sociedade civil e também pela Secretaria de Assistência Social nos bares da Vila Madalena e da Vila Olímpia, para conscientizar as pessoas de evitar comprar produtos ambulantes, né, de crianças que estão vendendo como ambulantes. Mas veja, não é só evitar a compra, haverá uma equipe de assistentes sociais orientando as famílias para que não submetam os seus filhos a esse tipo de trabalho e dando encaminhamento a essas famílias caso elas manifestem o desejo. Quer dizer, é importante esse trabalho de conscientização das duas partes, de quem está fazendo ali, da família dessas crianças e também da população, da quem está população, atenta com essa questão. Com né? certeza. E a senhora falou sobre essa questão de que essas crianças acabam ficando fora das escolas, das creches. É um outro dado que a gente tem aqui que mostra essa consequência direta aí do trabalho infantil, né? Segundo o IBGE, 20,9% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham estão justamente fora da creche, da escola. Né? Então, e se nós queremos um país desenvolvido, onde as nossas crianças frequentem a escola, que tenham uma oportunidade de futuro, nós não podemos compactuar com o trabalho infantil. Algo que parece ser muito inocente. Nós, paulistas, brasileiros, somos muito solidários. Então, nos rendemos à compra do pano de prato e do chiclete no farol, não é? E, por vezes, isto traz um adulto explorador. Então, nós não podemos compactuar com essas situações. E, claro, não podemos admitir crianças, mulheres, meninos ou meninas trabalhando como empregados domésticos. Não podemos admitir que as nossas crianças estejam envolvidas em trabalho de risco na agricultura. Então, são várias situações que perpetuam a vulnerabilidade dos nossos brasileirinhos. Tá certo, vereadora. Bom, nosso tempo já chegou ao fim, mas eu queria agradecer muito a participação, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Heloísa Arruda, conversando aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.